Pessoal, a ideia de hoje seria simplesmente mostrar se é possível ou não utilizar a regra de 3 para resolver um problema de eletrodinâmica sobre ligação inadvertida. Vamos lá. Esse aqui seria o nosso problema. Um aparelho que vem de fábrica para ligar em 220 volts fornece uma potência de 60 watts. Se você ligar ele de maneira inadequada em 127, qual a potência que ele fornece para a gente? Eu sei que isso parece muito com um problema de regra de 3, onde você faria 220 está para 127, 60 está para X. Mas será que a gente pode fazer essa regra de 3 desse jeito que eu acabei de apresentar para vocês? Vou fazer esse problema de dois modos. Primeiro, do jeito tradicional. É importante que você reconheça que em uma ligação inadvertida, a resistência permanece a mesma, tanto quando você usa os valores nominais, que são os valores de fábrica, quando você usa os valores adulterados, com o 127 e com a outra potência que ele fornece. É importante que também você saiba que os valores nominais eles são valores condicionais, ou seja, você só fornece os 60 watts se você alimentar esse aparelho com 220 volts. E como eu acabei de falar para vocês, a gente tem a mesma resistência. Então a gente deve começar resolvendo esse problema falando que a resistência permanece a mesma. E eu sou obrigado a saber disso. Eu tenho que ter essa informação de cabeça, ou isso está no texto da questão. Então, às vezes a questão fornece, às vezes não. Então, eu recomendo que você reconheça esse tipo de padrão. Ligações inadvertidas, a resistência permanece a mesma. Então, a minha ideia seria utilizar os valores nominais, que são esses valores que estão aqui, para que a gente calcule a resistência e com o valor da resistência a gente descobre a potência, né? Que a pergunta aqui seria quantos watts eu consigo obter. Então, vamos lá. Eu tenho que os valores nominais seriam 220 volts, uma potência 60 watts, e a nossa pergunta é qual o valor da resistência obtida através desses valores, levando em consideração que ela não vai mudar. Bom, a fórmula que a gente pode usar para resolver esse problema seria P igual a U elevado ao quadrado dividido para R. E nesse caso, é só você trocar o R e o P de lugar. O R passa para cima multiplicando e o P desce dividindo. Então você pode reescrever isso como sendo R igual a U elevado ao quadrado dividido para P. Você vai trocar esse U por 220 e você vai trocar o P pelo 60. Se você fizer essa conta, você vai perceber que o resultado é uma dízima periódica. Seria 806,666666, tá? Eu queria que você parasse para prestar atenção no trabalho que você poderia ter para fazer essa conta sem acesso a uma calculadora, fazendo diversas outras questões de física junto, né? Bom, e agora que a gente já descobriu qual é o valor da resistência, a gente usa esse mesmo valor aqui para a gente descobrir qual a nova potência se a gente ligasse isso em 127. Vamos continuar usando a mesma fórmula que eu destaquei aqui para vocês. Você agora vai trocar esse U pelo 127 e o R você vai usar o número que a gente descobriu com a primeira conta, que é 806,66. Se você pegar uma calculadora, você vai reparar que 127 ao quadrado é 16.129, né? Dividido por 806,66, isso vai dar aproximadamente 19,99. E é óbvio que a gente vai falar que a nossa resposta é aproximadamente 20 watts. Bom, esse é o jeito normal de resolver esse problema. Mas é possível sim você usar a regra de 3 na solução desse tipo de situação. Só que tem um detalhe. Você pode usar a regra de 3 usando a fórmula. E se você não acha que isso seja uma vantagem, eu vou tentar convencer vocês. Primeiro, isso aqui a gente vai chamar de situação número 1, isso aqui a gente vai chamar de situação número 2, e ao invés de calcular a resistência, eu vou comparar a situação 1 com a situação 2 através do valor de R. Como que isso pode ser feito? Você vai fazer aqui
R1 é igual a R2. Ao invés de você calcular a resistência, você usa o R para você comparar essas duas situações. Agora, gente, para você dar o seu próximo passo, você tem que substituir o R pelo U ao quadrado sobre P, que é a fórmula que a gente usou para calcular o R. Então ficaria assim, ó, voltagem 1 ao quadrado dividido pelo P1, e do outro lado fica voltagem 2 ao quadrado dividido por P2. E nesse momento eu posso já falar para vocês que nós temos uma regra de 3 aqui. Se você reparar bem, olha o denominador. P1 está para P2. Olha o numerador. Voltagem 1 ao quadrado está para voltagem 2 ao quadrado. Essa é a regra de 3. Você pode fazer desde que a voltagem esteja elevada ao quadrado. E não tem como você descobrir isso que não seja pela fórmula, tá? Agora, uma dica pessoal é que toda vez que eu descubro uma regra de 3 em física, eu procuro organizar ela colocando a mesma grandeza do mesmo lado. Isso quer dizer que eu vou subir com esse P1 multiplicando e eu vou descer com esse U2 aqui. Eu vou fazer uma troca de meios, tá? Isso quer dizer que de um lado eu vou colocar só as potências e do outro lado eu vou colocar só as voltagens. Bom, vai ficar voltagem 1 ao quadrado dividido pela voltagem 2 ao quadrado, e do outro lado vai ficar potência 1 dividido pela potência 2. Do lado da voltagem, o numerador e o denominador têm o mesmo expoente. Quando isso acontece, eu faço o seguinte, ó. Eu chego aqui e boto esse expoente em evidência. E acredite em mim, essa conta vai ser muito mais fácil de fazer, tá? Porque eu vou colocar a última observação desse assunto. E eu gostaria que vocês guardassem essa observação com muito carinho, com muito cuidado, tá? Porque ela é uma informação que nem todo mundo tem muito acesso a ela. 220 dividido por 127 é raiz quadrada de 3. Isso é uma característica do nosso sistema elétrico. Isso é uma coisa que você não tem como saber. E olha só como que isso vai ser uma vantagem na hora da gente fazer essa conta. Por quê? Você vai trocar o 1 por 220 e o 2 por 127. Isso significa que nós vamos ter 220 dividido por 127 ao quadrado igual, no lugar do P1 eu vou colocar o 60 e o P2 é o X que a gente está tentando descobrir. Como eu acabei de falar para vocês, gente, 220 dividido por 127 é raiz de 3. E a raiz de 3 elevado ao quadrado é 3. Todos aqueles cálculos que eu fiz no primeiro modo podem ser substituídos simplesmente por essa ideia que eu acabei de colocar aqui para vocês. E você finaliza trocando o P2 e o 3 de lugar. O P2 sobe multiplicando, o 3 desce dividindo. Então, nós temos aqui, ó, 60 dividido para 3, que é o mesmo resultado que a gente descobriu usando a primeira técnica. Só que eu acredito que é muito mais fácil, é muito mais rápido se você fizer desse jeito, que não vai te dar tanto trabalho numérico para você poder chegar nesse resultado quanto do primeiro modo, tá? Pega essa ideia, dá uma olhadinha na aula, tá? E a gente volta a conversar em breve. Até mais, pessoal!